Tá? Bom, então eu vou te pedir para te escolher um dos pontos, um dos principais nadis, né, pontos da medicina chinesa, né, seja cultura, não importa, seja dos canais de Qi, tu escolha qualquer ponto do teu interesse. Nós vamos discutir ele na perspectiva da cromoterapia. Interessante. Essa é a ideia para hoje. Entendeu? Ponto ou meridiano? Tipo... Independente. Vamos falar de meridiano que fica mais adequado. Tá bem. Tá? Então, qualquer meridiano. Certo. Pode ser o meridiano do fígado, então. Qualquer meridiano do fígado. Tá? Então, dentro da medicina chinesa, o que tu lembra do que tu aprendeu e tudo sobre o meridiano do fígado? Olha, o que eu lembro é que é do elemento madeira, né? E que é a cor verde também. O que mais? Ah, tá, que está relacionada aos tendões, né? A visão também, o fígado está relacionado à visão. Aí, tipo, as emoções relacionadas seria raiva, frustração, quando é em desequilíbrio. Acho que é isso. Muito bem. Como que a gente pode entender o aspecto físico desse meridiano relacionado à desintoxicação? Qual a relação dele com desintoxicação? Então, pensar. Com relação com a desintoxicação? Vamos pensar de ordem sistêmica mesmo. Tá, fisiológico, né? É o meridiano do fígado, né? Sim. De que maneira que ele trabalha a desintoxicação? No aspecto físico. Então, tem a bile, né? Que é como se fosse um detergente natural no nosso corpo. Que faz essa limpeza, que, tipo, é associada ao fígado, né? Então, ele faz essa limpeza das células também, né? No nosso corpo, do sangue. É como se ele filtrasse o sangue, né? Então, é isso que eu me recordo agora. Muito bem, é isso mesmo. Tá? Além da bile, a bile contribui nesse processo de limpeza, desintoxicação, filtragem, a partir da sua função de quebra de gordura. Isso. O que acontece no intestino? E a bile tem uma coloração esverdeada. Sim. Isso também remete à cor verde associado ao meridiano do fígado. Faz sentido. Certo? Então, o que eu quero mostrar, tem dois aspectos aí. Primeiro, a medicina chinesa tem uma epistemologia própria, uma interpretação das funções do corpo humano, uma perspectiva totalmente energética. Tá? E ela, por tradição e por característica, ela não se obriga à interpretação ocidental, mecanicista da dinâmica fisiológica sistêmica, da qual nós dominamos e conhecemos mais no Ocidente. No entanto, então isso é um fato, e aliás até um aspecto para se discutir no possível trabalho aquele,
No entanto, então, isso é um fato importante para se lembrar e estar atento a como respeitar a medicina tradicional chinesa. Uhum. Agora, sabido isso, no entanto, porém, todavia, o indivíduo é inseparável. Nós estamos falando de diferentes abordagens culturais, epistemológicas de conhecimento do mesmo objeto. Então, nada mais é do que diferentes interpretações do mesmo objeto. Se a gente está falando do mesmo objeto, essas diferentes interpretações andam juntas. Não tem como separar. Quem separa são as pessoas que fazem a interpretação. Então, se a gente está falando de meridiano do fígado, que trabalha a desintoxicação, por um caminho de interpretação, vai pensar na desintoxicação energética, que é a desestagnação daquele meridiano. Uhum. Utilizando técnicas e práticas associadas àquela área e linha de conhecimento. Pelo caminho sistêmico, ocidental, fisiológico, vai observar pela dinâmica de funcionamento dos elementos envolvidos naquele sistema orgânico. E aí vai ter fígado, vesícula biliar, que produz a bile, que promove a quebra de gordura, lipídios, etc., no intestino e contribui para a desintoxicação e eliminação também. Né? A limpeza, de modo geral. Não esquecendo das 512, 500 e tantas funções associadas à desintoxicação que o fígado tem. Além da bile. Então, sim, ele é um elemento extremamente importante associado à limpeza e desintoxicação. Uhum. E pode ser trabalhado, tratado das mais variadas formas. E um aspecto que provoca muita discussão e divergências terapêuticas é quando uma linha de conhecimento observa esse sistema e, ao fazer a sua observação sistêmica, fisiológica, da dinâmica de funcionamento de cada elemento, vai identificar as falhas, as vulnerabilidades e as sensibilidades dele. E ao observar essas falhas, né, vai ter a sua justificativa pelo que está acontecendo a partir dessa interpretação e, naturalmente, vai fazer a sua análise do problema com a proposta terapêutica associada a essa linha de interpretação, que será sistêmica. E aí, naturalmente, vai trazer propostas terapêuticas também associadas a esses elementos que estão sendo identificados como com falhas, com problemas e alterações, com recursos práticos, etc., de acordo com a sua linha de conhecimento, ao passo que, do outro lado, nós temos uma outra linha de conhecimento, temos uma outra forma de interpretar,
e, por consequência, também outros meios e recursos terapêuticos para tratar. Ambos têm grande chance de resultados. Na prática, os resultados acontecem de acordo com as características do todo, do envolvimento, de modo geral. Mas, mais não. E esse resultado, ele se difere também em função do que está sendo feito. Uma maneira de intervir pode trazer meios químicos, né, físicos, etc., que podem apresentar um resultado, uma resposta, para não confundir com cura, tá? Uma resposta, um resultado imediato. Apresentar uma reação imediata, que é interpretado como resposta e para muitos já como um processo avançado de cura, que não necessariamente seja. Outro pode demorar mais. Sim. Por quê? Porque a dinâmica de atuação é diferente. É estimular o próprio organismo a uma recuperação autônoma. Certo? Certo. E nenhum deles esteja errado. O que ocorre é o choque de interpretações pelo choque cultural. E nesse sentido, não adianta querer interpretar os diferentes métodos a partir do conhecimento dos opostos. Bom, fechando esse parênteses que ficou meio longo, mas tudo isso para dizer que eu escuto muito de cada lado, né? Porque eu navego em diferentes culturas, né? Na minha área profissional, né? Então, no momento eu estou com pessoas extremamente da cultura oriental, terapêutica, em outros momentos eu estou com o extremo ocidental. Né? E eu escuto de cada um deles a sua posição. Né? E aí eu me paro e olho, só um pouquinho, o objeto é o mesmo, o indivíduo é o mesmo, o fenômeno é o mesmo. Só tem poucas diferenças. A interpretação de cada um e, por consequência, o método de intervenção. E, obviamente, a resposta. Porque o resultado final, lá no fim, pode ser o mesmo. É verdade. Ainda assim, dependendo da maneira como atuar, como intervir, pode ser que esse organismo, lá no final, que esteja apresentando a mesma resposta de uma maneira em que houve essa intervenção, ele pode se habituar a um fator externo para que ele se permaneça equilibrado. Por outro caminho, ele pode ter gerado meios próprios, reconquistado a sua autonomia para se manter equilibrado. E a maneira como eu expus isso agora, posso estar sendo um pouco parcial, né?
no que eu estou dizendo, já indicando que um é melhor que o outro. Mas ainda pode ser que aquele que utilizou o recurso externo e faz esse organismo depender, né, desse recurso para se manter, ainda pode ter uma resposta salutar a longo prazo, em que esse organismo reconquiste a sua autonomia também. Mas talvez demore mais. Tá? Então, o que a gente vê, muitas vezes, é um organismo que, numa observação rápida, se vê a resposta visível a partir de recursos externos e mais morosa, mais demorada, né, logo não visível, por estimulações do próprio organismo. Tá? Mas lá no final, nós podemos ter respostas equilibradas, equiparadas, e como resultado final mesmo, um equilíbrio e um fortalecimento do organismo como um todo, independente da forma. Tá? Bom, isso foi uma forma de trazer uma interpretação para dois métodos de intervenção, né? Entre aquele que utiliza mais recursos externos, que oferece ao organismo o que ele precisa de forma imediata, e o outro que não oferece, mas cutuca ele para ele reagir, né? E reconstruir os próprios recursos. Tá? Voltando, agora eu prometo que eu fechei o parênteses. Voltando ao fígado, à bile, né? A vesícula biliar, que tem essa função de desintoxicação a partir dessa perspectiva, pelo aspecto fisiológico, então ela atua, como eu já tinha comentado antes, pela função da bile, né? Quebra de gordura, tudo mais. Tá? Então, quando a gente tem desequilíbrio nesse sistema, tá? Vai prejudicar as formas de desintoxicação, promovendo intoxicação, tá? Por um excesso de gordura, de colesterol, de funções, de aspectos lipídicos, né? Isso pode ser interpretado dentro de uma perspectiva emocional. Tá? Então, agora vamos levar isso para as emoções. Tá? Como uma estagnação energética de situações mal resolvidas que promovem, em primeiro lugar, a frustração. Faz sentido? Faz. Tá? Indo por esse caminho, na medicina chinesa, então nós temos o meridiano de fígado. Geralmente se trabalha. Qual é a emoção que se trabalha? Raiva? Raiva. Tá? Você encontra na literatura com facilidade a expressão de frustração na chinesa? Não. Não, né? Você encontra a raiva. Sim. Certo?
Sim. Além da raiva, que aspecto de personalidade e emocional se encontra associado à fígado? Rigidez. Rigidez. Ok. O que mais? Eu lembro da rigidez porque afeta os tendões, né? E geralmente quem tem problema de articulação, joelho, tendinite, bursite, essas inflamações nas articulações. Tudo relacionado à rigidez. Exatamente. Daí eu lembro dessa questão da mobilidade, falta de mobilidade, rigidez, laranja. Lembro dessa associação com a cor também. Não sei se tem mais alguma coisa. Não tô lembrando agora. Resume em raiva, né? Ok. O porquê exatamente disso, eu não tenho fundamentação porque eu vou dizer agora. Tá bem. No entanto, assim, eu não sei indicar, né, autores, etc. Eu precisaria atrás. Se a gente observa, então, na literatura da medicina chinesa, a expressão emocional de fígado é raiva. Sim. O que pode explicar isso, e aí é o que eu quero dizer, que eu não tenho autores para fundamentar o que eu vou dizer. Isso é uma observação minha. Tá? O que pode fundamentar essa interpretação é o fato da raiva ser uma emoção altamente expressiva. Ela é muito visível. Ela é muito perceptível. Se percebe ela com muita facilidade, uma vez ativada. Sim. Né? E isso, então, traz essa facilidade de interpretação do que a pessoa está sentindo, sendo traduzida como raiva, associada a manifestações físicas, como vermelhidão da face, dos olhos, né? A respiração curta, ofegante, travada, endurecimento e enrijecimento, né, da musculatura, enfim, tudo isso associado à raiva e à rigidez, tá? Esse padrão de rigidez. Então, esses aspectos também contribuem para a relação de fígado com a alma. Sim. Sede da alma. Sim. Né? Onde também há essa interpretação na chinesa, né? Na medicina chinesa, de que o fígado é a sede da alma. Olha só. Conhecia isso? Não. Uhum. Então, fígado, sede da alma, que se manifesta onde? Nos olhos. Que os olhos são a janela da alma, eu já tinha ouvido já. Faz sentido. Os olhos da janela da alma já é de alguém do Ocidente. Leonardo da Vinci. Olha só, e tua foto de perfil aqui é uma íris com a janela, com o reflexo de uma janela. Isso E mesmo. aí tem uma pessoinha. Que incrível. Essa foto fui eu que fiz, tá? Eu que tirei. Ah, é? Antes de existir Photoshop. Que incrível. Não tem nenhuma forma de montagem nessa foto. Aham. Ela é Não dá 100% pra... natural. Levou 8 horas para chegar nessa foto. Sério? Ah, então foi intencional. Foi intencional. Só que a janela é verdadeira. A pessoinha no meio é verdadeira e não foi montado ali.
E a proporção da janela é verdadeira em relação ao olho, e ela foi naturalmente, todas as partes que você está vendo nessa foto foram naturalmente expostas na foto dessa forma. Não tem nenhum tipo de montagem, nenhum tipo de filtro. Que incrível. Não dá pra ver mesmo. Dá pra... Eu sinto, né, olhando pra ela aqui, é verdade mesmo. Levou 8 horas para fazer essa foto. Você tá brincando? Porque nós tivemos que esperar, né, fui eu e o fotógrafo para fazer. E ela foi estudada dias antes, assim, estudando o local, a janela mais indicada, de acordo com a posição do sol, né? E nós passamos o dia esperando, fazendo tentativas e esperando o momento certo do reflexo do sol, que ficaria tudo encaixadinho assim direitinho. Esse olho é o teu? É. Ah, identifiquei. E a pessoinha é o fotógrafo, que também treinou para ficar na posição certinha para ficar assim. E quem tirou a foto? Quem tirou a foto se chama Carlos Rodrigues, é um primo da Flávia, minha esposa, que é um excelente fotógrafo, amador. Mas é assim, tem anos de fotografia também. Dois apaixonados por fotografia passaram o dia juntos até chegar o momento certo. E centenas de fotos até chegar nessa aí. Nossa, olha só. Que isso foi feito na época com dupla homenagem. Era uma homenagem à iridologia e aos 500 anos de Leonardo da Vinci. Olha. Né? Autor dessa frase. Aliás, frase não, é um texto. Todo mundo só conhece a frase, mas é um texto lindo. Ah, é? Uhum. Não conheço, eu acho. Vou pesquisar. Eu vou postar que eu fiz. Eu usei a foto e o texto com uma homenagem para ele. Que incrível. O texto inteiro daí, né? Na íntegra. Me manda, prof. Eu mando. Onde é que nós estávamos mesmo? Tá. Então, os olhos são a janela da alma, do fígado. O fígado se manifesta nos olhos. Que observação é essa? É a mesma observação quando se observa alguém num processo de raiva, interpretado pela medicina chinesa, e observa que os olhos ficam vermelhos. Ficam? Que os olhos, a face, a pessoa fica vermelha. Sim. Né? Verdade. E é muito comum que os olhos também fiquem. Nunca reparei. E, assim, depende do biotipo da pessoa. Né? E isso, então, traz uma relação com essa interpretação da medicina chinesa. Agora, por que isso acontece? Primeiramente, é importante saber que a raiva, ela não é uma emoção primária, ela não é um sentimento primário. Primário é a frustração, então. Exatamente. Ela antecede a raiva. A frustração é resultado de uma expectativa não correspondida. Sim. A expectativa não correspondida pode ter dois caminhos de manifestação. Numa pessoa com uma característica predominante yin, de energia yin, essa manifestação de uma expectativa não correspondida, conhecida como frustração, será uma decepção vitimada.
ela não vai para a raiva. Entendi. Ela desenvolve o que nós poderíamos chamar de uma raiva enrustida, uma raiva Contida, né? interiorizada. Mas ela não vai explodir. Uhum. Ela vai para o lado da vitimação, que vai levar à tristeza, que pode levar à tristeza. E que vai ser observado, percebido, associado a pulmão. Aham. Tristeza. Pulmão, é. Sim. Então, essa é a reação do processo de frustração de quem tem predominância de energia yin. Eu acho que essa pessoa sou eu. Que interioriza o que seria a raiva e tende a transformar em tristeza, Aham. embotamento e Alergias, sistema imunológico fraco. vai despertar as alergias, tá? Pela baixa do sistema imunológico e a nutrição desse padrão. Agora, quem tem uma predominância yang, energia yang, Aham. vai manifestar a expansão da energia, que provoca uma manifestação de reação do sistema circulatório. Coração, meridiano do coração. Ou seja, ativa a energia de coração, tá? De forma expansiva. Uhum. Traz a vermelhidão, né? Da face, cabeça, tudo, e olhos. E a manifestação expansiva de yang, traduzida como raiva. Então a raiva, ela é secundária. Ela é um sentimento, uma emoção secundária. Ela não surge a partir do evento em linha direta. Aham. Ela depende de outros fatores. Concorda? Concordo, plenamente. Dessa forma, então, é que a chinesa vai manifestar, vai interpretar, né, a relação de fígado com a sede da alma, porque ela observa essas reações, Sim. né, que se manifesta nos olhos por conta dessa reação, e associa com raiva, porque é facilmente observável. Sim. Saúde. Saúde. Amém. Boa noite. No entanto, para fazer um bom tratamento, nós temos que procurar aonde começou. Sim, faz sentido. Ou seja, às vezes vai fazer uma interpretação superficial, né? Achando ali que não, então vamos tratar o coração, só que o problema está lá no fígado. Exatamente. Por isso a importância da gente investigar mais, da anamnese profunda, buscar entender de qual que foi a fonte qual foi a fonte geradora dessa emoção, né? Aí a gente consegue se aproximar mais, né?
Uhum. Então, aí a gente cai na tendência superficial da intervenção terapêutica, independente qual é o método, que é onde eu insisto sempre, né, nas minhas falas. Você viu, então, um caminho em que, dependendo da maneira que se manifesta, vai para coração, né, vai para circulatório, né, e é relacionado a fígado e raiva. Né? E aí o tratamento fica ou no coração, nem chega no fígado, né? Ou fica em fígado tratando raiva, ponto final. Mas não vai trabalhar aquela expectativa não alcançada. Sim. A causa mesmo está escondidinha, ou seja, o fogo continua aceso. Se é numa característica de uma pessoa yang, yin, né, predominância yin, ela vai para pulmão. A manifestação da causa vai se expressar em pulmão, com as características de pulmão, tristeza. Aí o profissional vai trabalhar pulmão e tristeza. Uhum. Não chegou perto da causa, então. Tá entendendo? Sim. Eis aí o problema dos protocolos. Exatamente, concordo. Né? Mas funciona. Em alguns casos, né? Responde. Rápido. Você joga água num braseiro muito forte, o fogo apaga. A brasa no meio do tronco está acesa. Em meia hora o fogo está tão forte quanto antes. Não adiantou nada a água que você gastou ali. Uhum. É a mesma coisa. Entende? Então, ou a gente investiga mais a fundo, ou se faz um trabalho paliativo. Não importa a intervenção. Você sabe que isso me fez lembrar, eu atendo um interagente, né, que eu acompanho já tem um tempo, desde o ano passado, na verdade, semanal. A gente faz esse tratamento, ele tava com chama coxidínia, né, é uma inflamação no cóccix, né, no finalzinho ali da coluna. E foi no médico, tudo, né, uma dor crônica já. E ele tava para fazer cirurgia. O médico falou: olha, esse seu caso, agora é só. Você vai tomar esse anti-inflamatório aqui por um tempo determinado. Se não melhorar, só a cirurgia. Ou aí você tenta outras alternativas, acupuntura, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente começou o tratamento. Fiz várias intervenções, desde a acupuntura. Que é aquelas, né? A gente faz a acupuntura, mas não é só aquilo, né? Naturologia das outras abordagens. E assim eu fiz. Fiz tratamento com geoterapia, bastante argila verde. Tratei ali pontos do fígado, do rim. Me disseram, não, trata fígado porque problema na coluna, não sei o que. Aí eu não. Fui buscar mais a fundo, era questões transgeracionais, então a gente trabalhou bastante o rim também, que são as questões mais profundas, né? Rim também tá ligado ao osso e tudo mais. Daí fiz tratamento também com moxa. Fiz várias práticas. Bastante, fiz multi, assim. E ele tava com um nível de dor de 8 a 9.
bastante, assim, ele não tava conseguindo sentar. Só consegui ficar em algumas posições, assim, mas com bastante dor. E aí a gente montou um plano terapêutico de 10 semanas. E chegou falei assim, olha, se chegar na 8ª semana, se não tiver tido melhora, vou ter que mudar a intervenção, ou a gente tem que repensar, tem que reformular tudo, porque alguma coisa tem que acontecer. Na 8ª semana, ele já estava com nível de dor de 5 a 6. Diminuiu bastante. A gente continuou. A gente fez mais uma rodada de 10 sessões. E agora ele zerou. Ele zerou a dor. Ele não sente mais dor. Ou seja, ele ia para cirurgia. E agora não precisa mais. Porque é uma dor crônica de anos. Falei, olha, tem que ter paciência, não tem jeito. Essa dor tá aí já tem muito tempo, então não vai ser do dia pra noite que a gente vai conseguir tratar. E vamos aos pouquinhos, vamos com paciência que vai dar certo. E eu falei, você tem que acreditar na sua cura. Você acredita na sua cura? Você, né? Não que eu esteja prometendo a cura, mas você mesmo tem que acreditar que você pode ser, né? Que você pode melhorar. Ele, mas eu preciso acreditar? Falei, você não precisa acreditar para as práticas fazerem efeito, mas se você acreditar, com certeza o resultado vai ser diferente. E assim aconteceu. E agora ele tá muito feliz, ele e a esposa dele, que é super minha amiga, né? Eles, um casal de amigos, estão super felizes que deu certo. E agora eu vou lá fazer os atendimentos semanais, mas assim, ele já tá de alta, ele só manutenção, é só para relaxamento agora, não é mais para tratar a dor, entendeu? E isso me deixou extremamente feliz, inclusive eu queria escrever esse relato, não sei se tem como escrever esse relato de caso, publicar isso, mas eu queria muito que isso fosse publicado, porque foi um estudo de caso, assim, que... Sabe? Escreve sobre ele. Escreve bem direitinho, assim, passo a passo. Eu tenho tudo escrito, prof. Eu tenho todo o plano terapêutico dele descrito, passo a passo, todas as práticas que eu fiz, todos os pontos que eu utilizei. Usado isso, datas, né? Veja o nome da pessoa, essas coisas tudo direitinho. Né? Faz um TSLE com ele. Tem isso guardadinho junto. Me avisa quando tiver isso pronto, né, tudo direitinho assim. Eu vejo com conselho de ética como é que se pode tornar isso publicável. Legal. Eba, já quero. Não, vamos lá, vamos produzir, vai. Vamos. É isso aí. Então, fechou. Eu super tenho interesse em fazer isso, porque foi um caso, assim, que... Poxa, não é tão fácil, assim, né? A gente, como se diz, não promete a pessoa nada, mas a gente espera que as práticas, aos poucos, vão fazendo efeito, né? E também é uma pessoa super cuidadosa, que já tem um estilo de vida, né? Alimentação, atividade física... tudo bem regulado. Aí vai, assim, né, agora tu tá criando autonomia, aí faz as práticas em casa, e manda foto fazendo escalda-pés, e manda foto, sabe? É bem... Aí segue as orientações, compra, tipo, eu indiquei seus florais, inclusive, também. Então, assim, bastante... intervenção, assim, né, que a pessoa cuida também, né, não isso é realmente a interagência, eu entendi na prática, assim, vivendo esse caso, assim, de fato, o que é a interagência, né, fora da clínica, fora do espaço, claro, né, fora do espaço aí da clínica da universidade, né, um case pessoal, assim, né. Muito bom. Excelente. Muito bem. Bom, para a gente fechar aí a parte de fígado, né, do meridiano do fígado. Então, sempre que a gente tem uma manifestação
interpretada como uma desarmonia, estagnação, qualquer forma de desarmonia de fígado, tá? A gente deve procurar investigar aspectos de frustração. A característica dessa estagnação irá indicar a possível cronicidade, né, dessa estagnação. O que eu quero dizer com isso? O quão ela é recente ou antiga. Mas o que é recente ou antigo? O evento que contribuiu para essa desarmonia. Interessante, tá. Nós vamos tratar, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos tratar o trauma daquele evento. Certo. Já que eu não gosto dessa palavra, quem sabe é melhor a gente usar, nós vamos tratar a interpretação da pessoa sobre aquele evento. Perfeito. Muito bem. Diante disso, nós vamos ter um resultado. Talvez isso será a causa dessa desarmonia. Está tratado, melhorou, resolveu, tudo certo, beleza. Passou um determinado tempo, a pessoa traz uma manifestação parecida de uma nova situação. Não é? Não é comum isso? De certa forma né? Pois bem, aí nós temos como ferramenta a íris que nos mostra um aspecto. Falo da íris, que é claro, né, eu tenho afinidade com ela, mas poderia ser outras formas. Que vai mostrar o quê? Não só a situação, a forma como a pessoa interpretou o evento, tudo que foi tratado e resolveu, etc. Ela vai mostrar algo mais inato da pessoa, que é a sua natureza de personalidade que leva ela a interpretar as coisas com facilidade dessa forma. Qual forma? A forma que leva à desarmonia. Está entendendo? Estou acompanhando. O que quer dizer isso? Falando em palavras mais objetivas para nós. A gente identifica a vulnerabilidade da pessoa para vulnerabilidade? Então tá, para problema de fígado. O fígado dela é sensível. Essa é a primeira interpretação que o ocidental faz. Sim. Por que o fígado dela é sensível? Porque, na verdade, essa vulnerabilidade de fígado, seja funcional, tecidual, aderencial, não importa. Ela é uma resposta estrutural e funcional de uma característica da personalidade dessa pessoa. E aí nós vamos transformar a palavra vulnerabilidade em suscetibilidade. É uma personalidade com suscetibilidade, sensibilidade a interpretar situações que levam à questão de fígado, que é o quê? As frustrações. Qualquer coisa que não vai naquele caminho previsto, construído pela pessoa,
vai gerar uma expectativa não alcançada, que vai gerar uma frustração. Perfeito. Aí eu te pergunto, você vai trabalhar? Então, então tá, então agora eu aprendi, então eu não vou trabalhar a raiva, porque a raiva é uma consequência. Vou trabalhar a frustração. Né? Como é que se trabalha a frustração? Não é uma coisa que a gente vê comum em instruções terapêuticas. Não é? A gente aprende a trabalhar a raiva, né? Sim. Tem um monte de oferta de recursos para trabalhar a raiva em todas as áreas da saúde. Sim. Não é mesmo? Sim. Certo. Agora, como é que trabalha a frustração? Complicado. Não faço ideia. Olha só. O quanto o foco de ensino na saúde se volta para as manifestações mais expressivas e se esquece das escondidas, que é onde está o caminho, não vou dizer que é a própria, mas o caminho da causa. Interessante, né? É bem interessante, verdade. Bem interessante mesmo. Vamos lá. A frustração acontece a partir do quê? A frustração acontece a partir de uma expectativa não correspondida. Exatamente. Então, vamos lá, nós estamos descendo o degrau. Tá? Estamos descendo degraus. Frustração, raiva, frustração, expectativa não atendida. Tá, nós estamos nesse nível aqui. Tá? Só para deixar claro, isso não quer dizer que eu não vou entrar com recursos terapêuticos para trabalhar a manifestação da raiva lá no primeiro degrau superficial. Sim. Para trabalhar essa frustração. A gente vai entrar também. Mas isso é para entender o que a gente está fazendo no método terapêutico. Isso é como eu engessar um braço quebrado. Não é o gesso que vai trazer resultado, é a imobilização. Entende? É a imobilização durante X tempo, com a técnica tal, etc., que vai contribuir para a recuperação. Sim. Mas não é o gesso, que nem se usa mais. Não é a tala ou o nome do que é que se usa hoje. Não se usa mais o gesso. Faz tempo que eu não vejo alguém com o braço quebrado. Depende do caso. Ainda se usa, mas antigamente só existia gesso. Hoje tem trocentos recursos avançados. Né? Eu já quebrei o braço, meu Deus, é horrível. O que eu quero dizer assim, a gente vai usar isso, mas isso é a cola do vaso quebrado, entende? Né? É a tala que a gente vai botar para segurar enquanto o negócio seca ali, a cola, etc. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai usar essas coisas também, mas eu tenho que chegar lá no fundo e ter o que fazer. Então, o primeiro passo, que é excelente já, entender que não é raiva, não é frustração, nós estamos chegando na expectativa não alcançada, não correspondida. Certo? Certo. Joia.
Agora, nesse degrau que a gente está, é extremamente importante a gente saber o que nós vamos fazer com ele. Porque ele está a 3 níveis abaixo da manifestação que a pessoa está te trazendo. Nesse nível, nós vamos buscar conhecer a forma de interpretação que essa pessoa aprendeu, desenvolveu sobre a sua realidade. A maneira como ela interpreta a sua realidade vai definir o grau de expectativa sobre as suas situações na vida. Ou seja, menos frustração ela vai ter. Menos raiva ela vai ter. Entendeu? Entendi. Isso me lembra muito sobre os estudos que eu faço do Mindfulness. Que é, por que o Mindfulness reduz a ansiedade? Porque você aprende a desenvolver esses princípios, né? Do não julgamento, da paciência. E aí você não cria expectativa com a sua realidade. Claro, né? É bem complexo, né? Eu tô sendo generalista aqui, né? É bem mais profundo que isso. Mas me fez associar com esse conhecimento prático de estudo que eu faço, né? E parece que tudo se conecta, na verdade, com isso. É impressionante. Então, ao trabalhar a forma como essa pessoa interpreta, percebe e interpreta, quer dizer o quê? Ela cria uma imagem, ela cria uma realidade, uma forma de entender a situação na sua volta, né, a qual ela está envolvida, e a partir disso, ela traduz como que ela recebe essa situação e vai gerar para si a sua posição de interação, de interagência mesmo, para com essa situação. Então, primeiro, isso é tudo em porções de segundo que acontece. Ela está voltada para o meio. Observa a situação. Próximo momento, secular nada, de segundo, de porção de segundo, ela volta para si e se observa na situação. Terceiro momento, ela cria uma interpretação do que aconteceu, da sua posição na situação e qual a sua classificação nesse momento. Se é de participante, ativo, passivo, coadjuvante, protagonista, e aí, se é de forma positiva, negativa, saúde, como uma positiva ou negativa de resultado para ela. Se colocando numa perspectiva de vítima ou contrário, boa, positiva, como resultado para ela. E quando se coloca como vítima, vai ter esses dois caminhos de manifestação. Ou que é embotado,
e vai para o caminho da tristeza, depressão, etc. Ou Yang, Ou Yang, que é a a expressão de frustração e raiva, que vai para o caminho da raiva e a revolta. Revolta está associada à raiva também. Tá? A frustração e tristeza não deixa de ser revolta também, mas ninguém consegue identificar a revolta nesse caso. Nessa interpretação do meio, da situação, do aspecto ambiental, social, para si, ela então, ao interpretar a sua posição na situação, a maneira como ela percebe e interpreta vai definir se ela foi uma vítima ou, mesmo que, diante de uma situação desagradável, ela pode ter uma visão ampliada de tudo e não se perceber necessariamente como uma vítima. Ela pode se perceber como algo maior do que isso tudo. E mesmo que a situação tenha sido negativa para ela pode, com uma grandeza de personalidade, e com uma percepção muito madura, não falar de grandeza, uma percepção, uma personalidade madura, ela pode interpretar algo negativo para ela na forma de uma aprendizagem que servirá a longo prazo, ou mesmo imediato, e isso cabe ao amadurecimento da sua personalidade, como um ensinamento. Quando temos a aprendizagem ou ensinamento de uma situação negativa, não se alimenta nenhuma dor, mas a gratidão de ter sido forte e ter aprendido com a situação negativa para si. Por que se teria gratidão diante disso? Porque toda experiência negativa, quando se consegue processar na forma de aprendizagem e ensinamento para si, fortalece a personalidade ad eterno, para todo sempre. E se está preparado para revivenciar qualquer situação parecida e não sofrer com ela, não transformar em dor, mas em mais fortalecimento ao ponto de poder auxiliar outros que não estão conseguindo processar isso. Então, o segredo, né? O pulo do gato, enfim, na minha opinião, a eficácia terapêutica vai estar aí, no auxílio à pessoa em ressignificar as suas situações da vida e o seu posicionamento diante da situação, tirando a interpretação, mudando, ressignificando a interpretação de vitimação. Sim. E todo sentimento de vítima está relacionado ao ego. E por isso toda dor mora no ego. O ego ferido. E a única forma de eliminar uma dor
é transformar a forma de interpretação sobre a situação e a sua posição nela, deixando de ser vítima. Por isso que vem aí o conceito de perdoar, né? Onde se trabalha no significado da palavra, né? Perdão. A gente fragmenta ela para entender, né? Nós perdoamos. Significa nós nos doamos 2 vezes. Quer dizer o quê? Não é nenhuma forma de anulação, mas significa olhar a situação em que nós estamos envolvidos fora de si, colocar-se no lugar do outro, em primeiro passo. Segundo passo, olhar para o todo sem a personificação da nossa pessoa na situação, como um espectador olha uma peça de teatro, um filme, tá? Se vendo como uma terceira pessoa, para que diante da situação toda se possa tirar uma aprendizagem, um ensinamento. Muito bom. Ok. Isso no terceiro degrau de profundidade. Então, hoje a gente pegou o modelo do fígado, tá? Para trazer essa forma de trabalho. Você me envia esse áudio, prof, depois? Envio. Por favor. Envio. Tá? Agora, já deu para entender que a parte da cromo e meridiano entrou só como um recurso para iniciar, né, a fala toda, né? Entendi. No entanto, olhando para esse todo, a gente vai pensar que cores que a gente pode trabalhar na cromo aí, nesse meridiano. Eu trabalharia o laranja, o verde, obviamente, o vermelho, né, do coração ali. Então, olha só. Primeiro, o meu convite e incentivo a romper paradigmas de protocolos. Ao saber que existe uma característica de desarmonia com essas manifestações, com essas características, ok, pelo caminho de interpretação, usando da medicina chinesa, você vai então fazer uma relação com o meridiano de fígado. Certo? Sim. Só que aí você vai, ao invés de trabalhar lá no primeiro degrau lá em cima, você vai descer a escadinha. Como? Dialogando. Anamnese. O que aconteceu nos últimos tempos, na tua vida, o que você traz, etc. Deixa vir. Aí identifica a frustração. E aí vem toda a justificativa, porque essas pessoas enchem de justificativa. Quanto mais ainda a dominância de hemisfério, dominância energética direita, regência energética direita, mais justificativa e racionalização vai trazer.
Ótimo, a gente está pegando o conteúdo para conseguir trabalhar as possibilidades de causa. Ao alcançar alguma coisa mais palpável, tá, você vai ter as possíveis razões para as frustrações. Tá? E o que levou ela a se frustrar dessa forma? Então, vai surgir a maneira como ela interpreta ou está acostumada a interpretar as suas situações na vida. Uhum. Nesse ponto, pode vir novamente uma série de justificativas de novo, que podem levar lá para a infância, para os primeiros anos de vida que ela lembra. Ainda vamos buscar investigar características de comportamento dos pais e adultos que conviviam com essa pessoa quando criança. Nós vamos ter o suficiente para conseguir trabalhar, focar numa terapêutica bem abrangente para conseguir abraçar as possíveis causas do que leva ela a um padrão de frustração que se manifesta em raiva. É um tema bem profundo, né? Isso. Ainda você consegue identificar se isso é isolado, fatos isolados, e que ela então não traz esse perfil, porém, quando a coisa extrapola, né, que a gente diz, nossa, realmente você tem razão por se portar dessa forma, por reagir desse jeito, por estar sentindo isso. Né? E aí a condução você vai dar para isso. No entanto, você também vai ter condições de identificar se ela pode ter desenvolvido ou fazer parte da sua natureza essa suscetibilidade na personalidade dela a frustrações. Ao identificar essa possibilidade, você vai mais ainda trabalhar a mudança de interpretação, de percepção e interpretação sobre a sua realidade. Porque provavelmente vai ser forte para ela a justificativa para as suas frustrações, para o seu posicionamento como vítima. Uhum. Mais forte, mais importante a atenção a ser dada na maneira como interpreta a sua realidade. Para que consiga gradativamente, isso não é de uma hora para outra, não é em um atendimento, mudar o padrão constante, antigo, de interpretar a vida. Para que ela consiga sair dessa vibração, do padrão vibratório de frustração. Sim. Tá? Então, o que eu disse no comecinho agora, para quebrar os paradigmas de protocolo, etc., é o fato de você estar trabalhando em fígado, uma manifestação de fígado, estagnação de fígado, não necessariamente você vai trabalhar tão somente com as cores correspondentes a fígado. Uhum. Você vai trabalhar com ela também, é o protocolo tradicional, mas ao descer esses degraus, você pode alcançar a necessidade de trabalhar outras cores no mesmo ponto. Sim.
Faz sentido. E, naturalmente, ainda, você pode trabalhar a cor do fígado no fígado e pode aplicar essas outras cores lá no pulmão, na tristeza, para o caso da pessoa IN. Uhum. Você pode, ao identificar um padrão de julgamento, de justificativa, muito forte, etc., de julgamento, você pode ir para laríngeo, de justificativa, de questões de nome, de honra, disso e daquilo, você vai para o frontal, trabalhando o fígado junto. Da rigidez, etc., você vai para o umbilical. E entra nos aspectos que a gente já trabalhou outro dia. Muito bom. Então, assim, a minha proposta para essa disciplina era as quebras de protocolos. Eu lembro que você tinha falado isso mesmo. Certo? Muito bom. Gostei. Às vezes a gente não para pra pensar, né, nessas outras... Isso é bom, sair da caixinha, né, eu gosto. Porque daí você... Como se diz, né, acaba desenvolvendo de forma mais autêntica também, né, o seu trabalho ali com a naturologia, né, não fica só seguindo os padrões já pré-estabelecidos e, por consequência, vivendo numa rigidez, né, porque não é nada rígido, o ser humano ele é complexo, né, então a partir disso você consegue ter mais autonomia no seu processo também, como naturólogo, né. A gente fala tanto de autonomia para o interagente, né, você cria mais autonomia quando você sai da caixinha, daí como profissional. E essa é a diferença. Eu não vou fazer referência a esta ou aquela área profissional. Estou exercitando isso. Uhum. Mas eu vou fazer referência a formações na área da saúde em que cursos breves, né, formações muito breves, não trazem respaldo de conhecimento para trabalhar uma percepção verdadeiramente integral do ser. Né? E ensinam receitas. Eu também não queria usar isso, receita de bolo. Eu adoro bolo, né? Então, a Flávia, minha esposa, faz bolos maravilhosos. Então, assim, também eu não quero usar essa referência, mas vamos pensar em protocolos muito engessados, Sim. mecânicos. Para isso, faz aquilo, para aquilo, faz aquele outro, e assim por diante. Né? Para dor X, aplica Y, e assim por diante. Isso é extremamente engessado. Mas funciona na hora. Mas a pessoa não voltou mais. Não se sabe exatamente por quê. Né? Pode ser que deu certo, que nunca mais teve nada. Acertou, beleza. Protocolos têm o seu valor. Eu também não estou desmerecendo eles. Mas junto a eles, o que precisa se saber é que o protocolo não é necessariamente a cura. Junto ao protocolo padrão convencional, nós temos que trabalhar a individualidade de cada um e buscar lá o terceiro degrau. Em paralelo, sincronicamente. Né? Aí nós estamos fazendo um trabalho efetivo. De fato. Exato. Sabe? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Informações que apenas trazem, oferecem a aplicação de recursos para ação imediata, né? E aquelas que trazem um respaldo mais aprofundado
e que te dão subsídios para trabalhar a profundidade. Eu sempre desconfio, essas coisas muito fáceis, assim, muito, tipo, prometo que você vai ser curado em uma sessão. Ah, não. Desconfio forte. Né? Não, eu tô passando por uma reflexão agora, porque essa semana eu vi uma postagem, um patrocinado, né? No Instagram de uma colega que formou como instrutora de Mindfulness comigo, que é uma formação super completa, né? Com certificação internacional, é todo um processo, você tem que fazer o programa de 8 semanas, que é o protocolo, é um protocolo breve, tipo, é inicial, você tem que passar por ele, é obrigatório. Depois dele, você tem que passar pelo módulo 1, que é um retiro, aí você pratica por 1 ano as práticas, você tem que escrever sobre as práticas, você tem que ensinar pessoas, você tem que fazer todo um... Aí você tem que ensinar, você tem que montar uma turma para ensinar pessoas, o seu programa de 8 semanas para ensinar as pessoas a estudarem Mindfulness, e você tem que praticar. E aí depois você faz o módulo 2, que daí sim, no final dele, você vai conseguir a certificação. Ou seja, no mínimo, é 1 ano, no mínimo, para conseguir a formação. Daí eu vi essa semana um patrocinado de uma colega que formou comigo, vendendo esse programa de 8 semanas como uma formação para ser instrutor de Mindfulness. Eu falei, não é possível. Como que pode, cara? A pessoa passou por todo o processo, sabe como é que é para ser instrutor e tá fazendo uma coisa dessa. Aí você pensa, putz, essas pessoas que queimam, né, o nosso... Exatamente. Nosso trabalho, né? Aí, tipo, na mesma coisa o naturólogo, né? Que também que vende coisa pronta, assim, que fórmula perfeita e rápida. Daí eu mandei pra minha instrutora, perguntei assim, pra minha mestra que deu a formação, falei, olha, prof, tá certo isso aqui, eu acho que, né? Aí ela, poxa vida, né? Caramba, da mesma maneira que existe o Michelin, o restaurante Michelin, tem o McDonald's, né? Aí tem que parar pra pensar, né? Tem gente que quer comer fórmula rápida e tudo mais, mas pra quem tá passando fome, o McDonald's atende, né? Então, assim, por isso que a gente tem que sempre se questionar, né? Sobre aquilo que a gente tá consumindo. Porque nem sempre aquilo que mata a fome é o que nos nutre, né? Isso aí. É isso aí. Isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que estar atento, nós como profissionais da saúde, nessas formações, acima de tudo, aquelas que focam, qual que é o foco, né? De instrução, foco terapêutico. Né? Se é em cima de meros protocolos superficiais, né? Ou se esforçam para trabalhar a individualidade do ser tão difícil de alcançar. Né? Isso vale para tudo, para a parte terapêutica em geral, a aplicação de técnicas, como para as técnicas de interpretação da individualidade do ser. E aí eu me refiro, obviamente, às formações de análise, né, de personalidade, análise de características físicas, né? Então, as formações que vão ensinar sinal é igual a alguma coisa. Né? Onde a grande maioria foca na superficialidade. Tem um sinal no fígado, você tem problema de fígado. Né? É sinal igual a sintoma e não a natureza da causa, que está associada à natureza do ser, e que nem sempre é
algo problemático. Sim. Nem sempre é uma desarmonia propriamente dita. Pode ser uma suscetibilidade a uma desarmonia, em que justamente a terapêutica vai estar em fortalecer aquela pessoa. Sim. Eu não acredito nisso também, de que, tipo, por exemplo, a pessoa... Não significa que ela tem uma desarmonia que, tipo, ela é melhor ou pior do que outra pessoa que não tenha, né? Mas ela pode usar aquela questão, aquela suscetibilidade ao seu favor. Então, né, trazer a consciência para ela, para que ela possa rever sobre o seu estilo de vida, sobre como melhorar em algum aspecto ou outro, ou ajudar pessoas a partir da sua própria experiência e vivência. Então, assim, é sempre a gente olhar os pontos fortes, né, da pessoa também, né, não ficar sempre julgando, falando que ela tem esse problema ou outro, né, mas talvez nem seja nosso papel, né, fazer isso também, né, você tem um problema de alguma coisa. Não, como que no meu papel como naturóloga, né, como profissional aqui, eu posso auxiliar essa pessoa, como que eu posso direcionar ela para esse outro caminho, sem ter que falar que ela tem esse problema, entendeu? Então, tipo, como é que eu vou explicar pro meu interagente lá, que a gente estava tratando da COX dele, que é uma questão transgeracional. Aí ele, tá, o que eu faço com isso, né? Não vou falar pra ele isso. Eu vou falar, tentar explicar de outra maneira e falar, não, você vai comer mais agora tal tipo de alimento porque vai te nutrir. Você vai fazer tal tipo de atividade porque isso vai te auxiliar. Então, assim, é ter essa consciência, né? Acredito que esse é o nosso papel, né? Essa educação em saúde mesmo que a gente tanto fala, né? Nossa, eu amadureci muito nesses 4 anos aí de formação. Meu Deus, eu acho que se não fosse... Essa formação da naturologia é muito completa. Assim, eu não tenho dúvidas de que eu tô saindo outra pessoa, assim, não só tô saindo como uma profissional, mas outra pessoa mesmo, outra Emily, que tem outra visão de mundo, que tem outra construção sobre perspectiva de vida e de pessoas, e isso é muito gratificante. Com certeza, para todos nós. É sempre uma forma, eu digo assim, que a naturologia, eu sempre digo isso, né? A naturologia é uma formação não meramente técnico-acadêmica, terapêutica, da saúde. Ela é uma formação de personalidade. Você entra num curso de naturologia aberto às experiências que você vai ter, você trabalha a sua formação. E ao fazer isso, você finaliza sendo o melhor naturólogo. Exatamente. Concordo. E principalmente quando se sabe e se aceita que nenhum de nós é perfeito. Sim. Independente da posição que se está, de um lado ou do outro da mesa, da sala, do quadro, etc., somos seres humanos. Sim. E as situações promovem oportunidades de socialização. De fato. E as socializações promovem de formas, por situações que trazem aspectos positivos e negativos, vão sempre promover o fortalecimento da nossa personalidade. O como isso ocorre vai das características de perceber a realidade de cada um. Sim. E justamente vem as manifestações e reações associadas a isso.
Então, sempre, lá no terceiro degrau, a gente vai buscar conhecer e trabalhar a maneira como cada um percebe a sua realidade. Assim, a gente vai descobrir e conhecer as expectativas e ver se elas conduzem para uma resposta saudável ou não de cada um. Então, o nosso trabalho está nesse degrau, nesse ponto, em auxiliar as pessoas a terem sempre respostas saudáveis. A partir de toda forma de situação. Que sempre tenham como resultado final o fortalecimento. Amém.